Salve, salve, galerinha da internet! Sejam muito bem-vindos ao vlog diário, hoje on the road, do Nino Denani. Aquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualismo, espiritualidade, ocultismo, magia, filosofia de vida, essas coisas aí, né? Religião, umbanda, espírito, fantasma, todas essas coisas que envolvem esse meio do caminho maluco que a gente tem aí, sempre sem edição, sem corte, sem porra nenhuma. Obrigado pelo feedback de vocês no vlog de ontem, tá? Eu perguntei lá pra vocês a respeito dessa entradinha aí, todo mundo foi a favor da entrada permanecer, então... Easy Nobre, me desculpa, cara, mas de verdade eu comecei com essa história sem querer, né? Quem seguia a minha linha de vídeos aí, os vlogs diários desde o começo, vai ver que o nascimento disso foi natural. Acabou ficando igual o seu, velho. Se você se incomodar, eu tiro, de verdade, tá? Mas enquanto você não aparecer aqui, eu vou continuar sem corte, sem edição, sem porra nenhuma. Hoje eu tô on the road, gente. Hoje é terça-feira, eu tenho reunião no cliente. E eu não podia ficar sem gravar, né? Então, tô aqui com vocês. Hoje eu prometo pra vocês todos, antes que vocês fiquem aflitos, que eu não vou pegar o celular, tá? Eu vou com as questões da minha cabeça. Então, se você gosta do canal, se você gosta dessa coisa que eu faço aqui, aliás, que a gente faz, né? O meu canal, acho que é o canal mais parceria de todos os canais do YouTube aqui. Porque, tipo, é um canal que todo dia tem perguntas e respostas. Então ele só existe porque vocês existem. Se inscreve no canal, clique em joinha, compartilha a mensagem pelas redes sociais. O que eu vou fazer hoje, gente? Eu vou responder a duas questões, tá? Porque eu já li essas questões, sei basicamente sobre o que ela fala. Ela fala basicamente sobre a evolução do espírito, tá? A evolução, na verdade, de nós, de espíritos encarnados e desencarnados. E vou aproveitar isso para falar do desastre que aconteceu em Chapecó, tá? Aconteceu hoje, inclusive. Vamos lá? Bom, quais foram as perguntas que eu recebi? Há um tempo atrás eu falei pra vocês uma questão de que a gente pode ser mais evoluído do que os guias, tá? Que todos nós entendemos que guias são sempre mais evoluídos do que nós, mas isso é fruto da nossa mente descontínua. Pode ser verdade e pode não ser verdade, tá? Por quê? Quando a gente vai avaliar, a pergunta era, né, Nino, você falou que um camarada encarnado, tipo o Nino, pode ser mais evoluído do que o guia da Beebles, por exemplo, né? A Beebles está em outro terreiro, uma outra realidade. Então o tio Nino pode ser mais evoluído do que os guias da Beebles. Falei isso mesmo, tá? Isso eu ainda reafirmo. A grande questão que a pessoa me fez é, dentro desse parâmetro, o Nino consegue ser mais evoluído do que os guias do Nino? Eu achei uma pergunta super interessante, tá? Porque ela realmente tentou aplicar, que eu tô falando a pessoa, eu não lembro, não sei se é menino ou menina, tá? Ela tentou aplicar a história do pensamento... Esqueci o nome. Pensamento descontínuo, da mente descontínua. Ela tentou aplicar a teoria da mente descontínua para tudo, inclusive para isso. Pessoa que me fez essa pergunta é o seguinte: não teria sentido um guia ser menos evoluído do que o próprio guiado? Porque senão não teria como ele guiar, sabe? Seria como você fazer aula numa universidade. Você entra sei lá, na Unesp, USP, sei lá. Você entra numa universidade, vai fazer aula de qualquer coisa. E aí você encontra pela frente um professor que é só formado no ensino médio, sabe? Você, para ser guiada ou guiado, né? Você precisa de um espírito que está além de você. Se esse espírito está aquém de você, então não adianta muito. Agora, quando a gente está falando de espíritos que nos acompanham, a gente está falando de uma fileira de espíritos, tá? Não são só... Geralmente a gente fala assim, olha, todos nós temos um preto velho, um caboclo, uma criança, um exu, uma pombagira, que estão próximos a nós. Esses seriam os guias que trabalham com a gente, por exemplo, no terreiro, no centro, etc e tal. Isso procede, tá? Não necessariamente é obrigatório que todos estejam ali, mas na grande maioria das vezes estão. Agora, qual que é a brincadeira? Imagina que o Nino trabalha com o caboclo Palha Adventure, tá? O Nino trabalha com o caboclo Palha Adventure, que é um caboclo de Oxóssi. O caboclo Palha Adventure, ele tem um cara, ele me guia, e também tem um cara que está abaixo dele na hierarquia do lado espiritual. Além de mim, também estou abaixo dele na hierarquia espiritual encarnada. Tem um camarada na hierarquia espiritual desencarnada que também está abaixo dele.
Digamos que esse cara é o Sambaíba. Então, tem o Caboclo Palha Adventure de Oxóssi, que ele é chefe do Sambaíba. O Sambaíba, ele é menos evoluído, menos moralmente evoluído, menos no quesito todo de evolução, do que o Caboclo Palha Adventure. Então, esse Sambaíba talvez esteja no mesmo patamar que eu. Esse Sambaíba, ele também é chefe de um cara, que é o consultório dentário. Então tem lá o Caboclo Palha Adventure, o Sambaíba e o consultório dentário. Esse consultório dentário provavelmente é menos evoluído do que eu, tá? E esse cara, pode ser que esse cara apareça no terreiro, tá? Acho que tá acontecendo alguma coisa no trânsito aqui. Acho que o farol quebrou. O semáforo, o sinaleiro. Cada um chama de um nome aqui ao longo do país, né? Não quebrou não. Enfim. Então, por exemplo, lá na casa da Avó Maria Rosa, tá? Eu sei que eu falo que a gente não trabalha com banda, isso é verdade, mas o nome das linhas a gente decidiu manter por uma série de questões, tá? Um dia talvez eu explique. Então a gente trabalha com os caboclos, né? Com espíritos que se identificam primariamente como caboclos. Na festa de caboclos, que a gente faz uma vez por ano, é permitido que todos os espíritos que queiram se manifestar de um determinado médium se manifestem. Então, se eu trabalho com o Caboclo Palha Adventure, vai se manifestar o Caboclo Palha Adventure. Se eu tiver condições energéticas de manifestar o Caboclo Sambaíba, ele também vai se manifestar. Se eu tiver condições energéticas e necessidade de manifestar o Caboclo Consultório Dentário, ele também vai se manifestar. Então dá a impressão de que ele é um guia, mas ele não é o guia. Guia é só o Caboclo Palha Adventure, tá? Dada essa história toda, então não é possível que um guia seja menos evoluído do que o seu guiado, tá? E isso na grande maioria das questões horizontalizadas da evolução. Um dia eu preciso explicar isso pra vocês, né? O que é evolução e tal. Eu acho que eu já fiz isso num vídeo de quarta, sabia? Não lembro agora, mas dá uma buscada na playlist lá. Bom, então essa primeira pergunta eu acho que eu respondi. A segunda pergunta que essa mesma pessoa me fez dizia a respeito... Deixa eu ver se eu lembro agora. Não lembro. Mas foda-se. Então, vamos falar um pouquinho de Chapecó, tá? O que aconteceu em Chapecó? Caiu um avião com uma delegação inteira. Caiu um avião com uma pá de gente. Essa pá de gente morreu, né? Porque... acidente aéreo, quando a gente tá falando de aviões de grande escala, né? É bem difícil das pessoas sobreviverem porque ele não tem... ele tá numa velocidade muito alta, então geralmente quando o avião cai é porque ele explode e aí fudeu tudo, né? Diferente de um teco-teco, por exemplo, um monomotor, um bimotor, que são aviões mais leves, andam numa velocidade menor e eles conseguem planar. É bem mais difícil do que um avião um pouco maior, tá? Um avião a jato, um avião com turbina. Bom, mas eu posso estar falando besteira a respeito disso também. Porque eu não sou, né, aeronauta. Enfim, o avião caiu, morreu uma galera. O que eu queria falar pra vocês, né? A respeito desses... Eu queria usar esse gancho pra falar um pouquinho sobre desencarnes em massa que acontecem aí, né? E tudo isso tem a ver com evolução. Saca só. Eu não sei se necessariamente é o caso das pessoas que estavam ali no avião. Quando a gente está falando de espíritos, é muito como a gente falar de psicologia, sabe? Tipo, psiquiatria. É muito um indivíduo, é um caso isolado. Cada indivíduo é um indivíduo, saca? Então eu não consigo estabelecer parâmetros certeiros de psique de um grupo, né, falando dos indivíduos que preenchem aquele grupo, falando, eu pego o grupo e vejo cada indivíduo pessoalmente. Eu consigo até ter características que são normais em todos, mas não consigo ter uma característica certeira, né, para descrever a pessoa. E isso acontece também quando a gente está falando de espíritos. Então não sei se necessariamente é o caso das pessoas que morreram em Chapecó, tá? Mas o que acontece quando esses desencarnes em massa surgem? Nós temos a nossa evolução, e eu tô falando nossa humanidade, tá? A nossa evolução, ela acontece em vários ciclos diferentes.
São vários ciclos que estão um dentro do outro, como se fosse uma casca de cebola, como se fosse uma cebola, né? A cebola tem várias cascas que vão lá e formam a cebola. E a gente, quando está falando de evolução, a gente tem essas questões todas. Ou seja, a gente tem uma evolução que a gente pode chamar de evolução individual, o Nino evolui. A gente tem uma evolução que a gente pode chamar de evolução familiar, a família do Nino evolui. A gente tem uma evolução que a gente pode chamar de evolução social, que é o grupo social onde o Nino está inserido evolui. E aí são diversos grupos, né? Então, o grupo do Nino do centro evolui de um jeito, o grupo do Nino na empresa do Nino evolui de outro, o grupo do Nino na faculdade que o Nino faz evolui de outro, e assim sucessivamente. A união desses grupos sociais também evolui, fazendo a evolução de um bairro. O bairro também evolui, fazendo a evolução da cidade. E a cidade evolui, fazendo a evolução do estado, e assim sucessivamente. E eu posso estar, inclusive, pulando degraus, tá? Pode ser que a união de cidades evolua não como um estado, mas evolua num ciclo, sei lá, num círculo, né? Num raio. Isso aqui a gente supõe. Mas de fato, acontece que grandes áreas, às vezes, evoluem de uma forma muito rápida. Mais rápida do que a maioria, ou do que uma parte, uma parcela significativa das pessoas que estão inseridas naquele lugar. Ou seja, imagina que aqui no Brasil a gente tenha 7 milhões de pessoas, tá? No Brasil. Então a gente tem esses vários ciclos acontecendo evoluções em formas e velocidades diferentes, tá? Então eu vou pegar de um jeito fácil pra gente, mas isso daí é uma miríade de coisas. Então, o estado de São Paulo evolui de uma forma, Paraná evolui de outra, Santa Catarina evolui de outra, Maranhão evolui de outra, enfim. Mas todos meio que vão evoluindo, né? Só que dentro de cada um desses estados, notoriamente dentro do Ceará, é um exemplo, tá? Cearenses, não se chateiem comigo. Dentro do Ceará, poucas pessoas conseguem chegar na rapidez de evolução que os outros estados todos estão evoluindo. Então o que acontece? Geralmente nesses casos, é uma das possibilidades, acontece um desencarne em massa para dar um restart, tá? É isso mesmo, é um restart na população. Ou seja, muitas pessoas que não estão conseguindo evoluir como todo mundo vão desencarnar para elas conseguirem renascer, né, reencarnar, começar do zero sua evolução, o seu caminho, para ver se nessa próxima chance eles engatam a primeira e vão evoluindo como todo mundo, para acompanhar o ciclo, tá? Por quê? Eu não sei se vocês já conseguiram notar isso na sala de aula de vocês, no trabalho de vocês, mas geralmente quando tem uma pessoa que está destoando do grupo, o grupo não consegue ir para frente. Quando tem uma pessoa só que não está de acordo com os profissionais do lugar, que não está de acordo com os alunos do lugar, que tem um aluno muito atrasado, o grupo todo se prejudica por causa dessa pessoa. O grupo todo tem que esperar essa pessoa aí. Então uma forma muito simples, por exemplo na escola, seria você tirar esse aluno dessa classe e colocar numa classe que condiga com a velocidade dele. É isso que é um desencarne. Essa é uma das possibilidades que um desencarne em massa resolve, tá? Uma guerra, por exemplo, que tem um desencarne em massa, né? Talvez seja porque essas pessoas... por exemplo, eu vou citar um exemplo que pode parecer preconceituoso, porque eu estarei generalizando, tá? Mas na verdade é uma generalização, ela é burra, mas eu espero que vocês entendam que isso é um exemplo do que pode estar acontecendo, tá? Não é um reflexo necessário da verdade, e também não é... Eu não acho que é isso em si. Eu estou usando a situação como exemplo. Pelo amor de Deus, me entendam. Eu estou usando a situação como exemplo. Eu estou generalizando, eu sei que estou generalizando. Então provavelmente o que eu falar vai ser burrice, tá? Mas eu estou usando esse exemplo para que vocês compreendam o que eu quero falar. Perfeito? Então vamos lá. Se você tem algum problema religioso, então eu peço que você desligue agora o vídeo, porque eu vou tocar em feridas, tá? Vê assim, ó, Oriente Médio, tá? A gente tem uma briga lá, que não é uma briga religiosa a priori. Ela na verdade é muito mais uma briga social, tá? Muito mais social por causa da Inglaterra, inclusive, da colonização inglesa.
que está resvalando hoje e acabou se tornando um conflito socioeconômico, né? Religioso-econômico, na verdade. Então a gente tem lá os muçulmanos, né? A gente tem os judeus tretando. Ah, minha câmera indo embora pra sempre no carro. Então a gente tem lá muçulmanos e judeus. Gente, me perdoe se eu tô usando os nomes errados das religiões, tá? Mas eu nunca sei quem é a galera que tá em conflito lá, tá? Mas a gente tem dois povos em conflitos lá que tem a ver. Eles são basicamente divididos por religião, tá? O que acontece? Essa galera, por estar tão cercada da religião, tá tão inserida no pensamento religioso, eles não conseguem evoluir quanto sociedade. Você vê que muitas das pessoas que estão lá, não são todas, graças a Allah, muitas das pessoas que estão lá, elas acham que a mulher é um ser inferior, acham que a mulher não pode ter opinião, tem algum tipo de punição legal para certos crimes que eles consideram crimes muito ferozes, né? Não tem uma questão de aprendizado, tem mais uma questão punitiva mesmo. A lei do talião é muito forte ainda, o olho por olho, dente por dente, né? É muito forte. Então tem uma série de questões que são... Tipo, hoje em dia teve até um sheik lá, eu acho, ou um desses caras politicamente importantes, que fez lá uma descoberta de que o mundo não gira, que não faz sentido o mundo girar, porque se você pega um avião para a China, por exemplo, era só o avião ir para cima, que como o mundo gira, né, a China chegaria no avião. Enfim, tem uma série de questões ainda assim que o pessoal não consegue ir para frente, né? O que acontece? Para tentar dar gente, é uma suposição, tá? Para dar um restart nesse pessoal e ver se força o pessoal a evolução, não a evolução no lugar em si, mas um espírito que morre lá pode desencarnar lá e reencarnar, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, num país um pouco mais de mentalidade um pouco mais evoluída, para conseguir puxar essa pessoa para a evolução social, pelo menos. Então acontece um desencarne em massa, onde as pessoas, os espíritos são distribuídos no mundo, justamente para tirar essa questão da cegueira, digamos assim, social, e dar a chance, a oportunidade para esses espíritos que desencarnaram terem essa outra percepção social em um outro lugar, tá? De novo, gente, isso não é preconceito, tá? Não tô falando que eles são involuídos. Tô falando que algumas pessoas lá são, como algumas pessoas daqui também são. Só que aparentemente lá a possibilidade de aprendizado não é possível, tá? Ou é muito, muito remota. Então acontece isso. Gente, eu tô parado no trânsito aqui. Eu acho que eu já falei pra caralho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Nino Denani on the road. Hoje, pelo jeito, o vídeo vai sair mais tarde, né? Eu vou até deixar um recadinho pra vocês no Facebook quando eu conseguir parar aqui, pra que a gente... mas eu quis fazer o vídeo porque eu gosto da conversa com vocês, beleza? Então eu espero que vocês tenham uma ótima terça-feira. Espero que vocês estejam bem aí. Espero que vocês não estejam em Chapecó, no avião de Chapecó, né? Mas se quiser, né? Se estiver, morreu, desencarnou, se quiser um abraço, chega aí que a gente dá um abraço, porque nós somos do bem, né? Nós somos legais. E é isso, né, gente? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, clique em joinha, divulga o vídeo pela rede social e eu fico com vocês. Até amanhã.